Efésios 5, no verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Uma das passagens que há na Bíblia mais belas é quando fala da união no casamento, da união do lar, de como se deve proceder o homem para com a esposa e a esposa para com o marido. Para entendermos as Escrituras, em especial os textos mais difíceis, devemos ler versos anteriores e versos posteriores, ou até mesmo capítulos ou livros que tratam do mesmo assunto. Muitos isolam um verso só da Bíblia para comprovar suas ideias, mas isso é errado. No texto em destaque, da submissão da mulher ao marido, está no contexto da santidade. Quando pegamos, por exemplo, a partir do capítulo anterior, Efésios capítulo 4, a partir do verso 25 até aqui, lembrando que a Bíblia, quando foi escrita, não tinha capítulos. Então o contexto segue falando do fruto da luz e as obras das trevas. E quando chegamos ao nosso verso em estudo, segue até o verso 33, falando como deve ser o lar cristão, marido e mulher. A mulher deve ser submissa ao marido no contexto bíblico, ou seja, assim como a igreja é submissa a Cristo. Não é na forma carnal, como muitos acham, por exemplo, que deve mandar na mulher. Ele não é melhor que ela e ela não foi criada por Deus para isso. Um deve ajudar o outro, e em se tratando de um marido que ainda não é cristão, pelo procedimento da mulher, ele pode se converter. Primeira carta de Pedro 3, verso 1. A mulher também não pode se vestir do jeito que quiser, como ensina essa mídia podre que nós temos. O marido, se quiser que a mulher lhe seja realmente submissa, na forma como deve ser, ele deve amá-la. Ele deve tratá-la com dignidade e bendizê-la. 1 Pedro 3, verso 7. Ele deve amar a esposa e não tratá-la ou viver de modo que lhe traga amargura. Colossenses 3, verso 19. Ele deve amar a mulher da forma como o próprio Senhor Jesus amou a igreja, ou seja, de tal forma que deu a vida por ela. Efésios 5, verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando você, marido, aprender a amar a tua mulher a tal ponto que estiver disposto a entregar a própria vida por ela, aí ela será sim submissa a você no contexto correto, que é o contexto bíblico. Negue o seu eu, negue os seus maus hábitos, seus maus costumes, trate bem sua mulher, e aí você terá os frutos do verdadeiro lar cristão. Leiamos, portanto, todo o contexto, ou ao menos Efésios 5, dos versos 22 ao 33. A mulher não saiu da casa do pai para ser maltratada por homem nenhum. Louvado seja Deus, e que a paz do Senhor Jesus habite em nossos lares. Amém.